Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como pintar pele negra com marcadores, que foi um vídeo muito pedido desde o último vídeo de pintura com marcadores, que eu mostrei como pintar pele branca. E aí vocês pediram, pinta pele negra, mostra como que pinta pele negra, não sei o que, não sei o que. Aí eu hoje estou trazendo aqui para vós um vídeo de como pintar pele negra. Então, vamos aprender a pintar a pele negra hoje, e aí no próximo eu posso trazer como que pinta a pele retinta, que é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos hoje pintar a base da pele negra. Aqui eu já comecei a escolher duas cores, né? E são poucas cores também, pra vocês poderem se adaptar aí. E a gente vai começar com as nuances. Igual no vídeo passado que eu mostrei pra vocês, a gente vai usar um roxo clarinho, um verde também. Esse não é tão claro, um verde assim, um verde mais maçã assim. E dois tons de laranja, um laranja mais clarinho e um laranja mais escuro. Esses laranjas, eles vão ser usados para fazer os blushes, tá? Porque normalmente na pele negra, essas partes mais rosadas e avermelhadas, elas normalmente ficam alaranjadas. E para os tons de pele, da base da pele, a gente vai usar um marrom mais claro, um marrom médio e um marrom mais escurinho. Só que aí, depois que foi passando ali a pintura, eu senti a necessidade de ter pegado um marrom mais escuro do que esse aí que eu peguei, tá? Então, se você tiver um marrom mais escuro que esse último aí que eu passei, por favor, pegue um marrom mais escuro, tá? E essas aí são as cores que a gente vai precisar. Vocês estão vendo que é só 7 cores, são poucas cores, então vamos fazer a nossa pintura com essas 7 cores apenas. Mentira, gente, depois eu acabei pegando 2 tons de cinza para fazer o cabelo, mas vocês vão ver que pra pele mesmo são essas aí, tá? E agora a gente vai começar a fazer o desenho, porque eu não tinha feito antes, gente, mas vamos fazer o desenho aí, que eu vou deixar a referência aqui embaixo na descrição pra vocês, pra quem quiser fazer o mesmo tutorial, né, quiser seguir o tutorial, a descrição tá, o link tá aqui na descrição. Eu vou aproveitar que a gente tá fazendo esse desenho agora e vou fazer um pedido aqui pra vocês. Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link de uma pesquisa que eu tô rolando aqui entre o pessoal que acompanha aqui os vídeos do canal. E essa pesquisa vai me ajudar a entender as maiores dúvidas e dificuldades de vocês com o desenho artístico. E também vai me ajudar a quantificar o número de pessoas interessadas em ter um conteúdo mais aprofundado sobre desenho artístico, fundamentos de desenho, desenho de anatomia, enfim, tudo sobre desenho. Então, se você tem interesse, responde a pesquisa que tá aqui na descrição, tá? Pronto, falei. Agora que o desenho tá pronto, a gente vai começar a pintura e observem aí que eu circulei ou eu desenhei basicamente as áreas de luz, tá? Então façam isso também no desenho de vocês para ficar mais fácil, facilitar ali na hora de fazer a pintura, beleza? Começo passando o limpa-tipos como sempre, né? E eu vou começar pela cor roxa, porque a cor roxa, ela vai me ajudar a blocar melhor essas sombras. Então você vai pegar a sua referência e vai observar onde tem sombra e você vai blocar bem essas sombras com a cor roxa. Essa etapa de blocagem, ela serve como um guia, basicamente, para você fazer todo o resto da pintura, porque a partir daqui você vai saber aonde você coloca a sombra, aonde você coloca a luz e aonde você coloca meio tom. Então essa parte de criar as blocagens das sombras principais, ela é muito importante. Sem contar que fazer isso aí, de pegar e colocar, fazer o desenho das sombras, basicamente, né? A blocagem mesmo das sombras, é um exercício ótimo de pintura, tá? Não só para marcadores, como para qualquer outra técnica de pintura que você esteja estudando. E pode ficar tranquilo que esse roxo, ele vai sumindo conforme a gente vai passando as outras camadas de cor aí na pintura. Porque como ele é um roxo bem clarinho, ele meio que vai se misturando ali com as cores e ele vai sumindo, tá? Então não vai aparecer nada de roxo na sua pintura. A não ser que você esteja usando um roxo muito forte, tá? Então é importante que esse roxo que você esteja usando seja um roxo mais clarinho, mais puxado para o roxo pastel mesmo. O cabelo eu também vou preencher ele inteiro de roxo, só para não ficar branco e dar um pouquinho mais de contraste para ficar melhor para trabalhar, tá? Você pode fazer o cabelo com outra cor se você quiser já, fazer com cinza, mas como eu já tô trabalhando só com roxo aqui, eu vou fazer a base só com roxo, tá? É bom você fazer toda essa blocagem em uma cor só, tá? Mas se você quiser fazer com outra cor, tá liberado também, pode fazer com uma cor de base sim pro cabelo. E agora que a gente já tá com a base das sombras toda pronta, a gente vem colocando o laranja. Aqui, esse é o laranja mais claro, a gente tem um laranja mais escuro ainda que a gente vai deixar pro final,
Mas aqui eu vou colocando em todas as áreas rosadas. A gente vê que a boca, ela tem uma parte mais alaranjada, a bochecha também, o nariz, uma partezinha aqui em cima do olho, a lateral do rosto. Então, essas partes rosadas são as partes que a gente vai preencher com o laranja. E existem alguns motivos para a gente usar o laranja ao invés do rosa na pele negra. O primeiro é pela própria referência, que se você observar bem, os fundos das cores eles são laranjas, tá? E o segundo é que o laranja está na mesma escala de luminosidade e saturação do marrom. Basicamente o laranja é da mesma família do marrom, então ele vai casar muito melhor com a cor marrom que vai ser usada para fazer a pele. E o verde vai ser usado para fazer todos os meios tons, que são ali os tons de transição entre claro e escuro, tá? Então você pode passar um verde mais puxado para oliva, como eu não tinha, eu passei esse verde mais maçã. E aí a gente vai passar a base toda da pele, que é aquele marrom mais clarinho de todos que a gente pegou lá no começo, tá? Então com esse marrom mais clarinho você vai passar em toda a pele para fazer a base. Aí eu deixei as áreas de luz mais intensas, highlights mais intensas, sem preencher, mas depois eu acabei preenchendo, porque tava dando um contraste muito alto, eu não tava conseguindo entender. Então você pode preencher as áreas de luz mais intensa também. E com essa mesma cor, esse mesmo marcador de base, você vai passar novamente nas áreas de sombra, porque ele vai escurecer. Porque como vocês já sabem, o marcador, ele é um material que dá para trabalhar em camadas. E conforme você vai passando mais camadas, ele vai escurecendo a caneta, tá? E pode passar a caneta sem medo, tá, gente? O marcador, ele tem uma característica de que quando você passa ele no papel, ele fica mais escuro. Mas conforme o álcool vai evaporando do papel, ele vai ficando mais claro, tá? Então, pode passar a caneta sem medo, não vai ficar muito escuro. E mesmo se ficar escuro, depois a gente consegue corrigir isso utilizando os contrastes, tá? Então, não se preocupa. E aí eu tô só preenchendo as áreas de luz, igual eu falei pra vocês, porque tava dando um contraste muito alto. Então, preenche tudo, tá? E basicamente, essa daqui é a base da nossa pele, tá? Agora a gente vai começar a colocar as cores médias, que vai ser ali o laranja. Vou começar pelo laranja, que é aquele laranja um pouquinho mais escuro que eu mostrei pra vocês no começo. Peguei o laranja claro ou o laranja escuro, lembra? Agora eu tô usando o laranja mais escuro e eu venho passando ele por cima. Vocês veem que ele não fica tão saturado quanto passar direto no branco do papel. Porque aqui as cores elas já estão se harmonizando. Então você pode começar passando laranja nessas áreas que são mais rosadas. É bom você estar sempre de olho na referência, tá? É um olho na pintura, outro na referência, quando você está estudando assim. Pra você não acabar se perdendo ali onde você coloca laranja, onde você vai colocar verde, onde você vai colocar sombra, onde você vai deixar a luz, tá? Então sempre olho na referência, tá bom? E aí, a gente vai vir com o próximo marcador médio, tá? Que é a cor de pele média, né? O marrom médio ali que a gente pegou. A gente pegou um clarinho, um médio e um mais escuro. A gente tá no médio agora. E com essa cor média, a gente vai começar a trazer de volta as sombras. Ela é uma construção, tá? A pintura com marcadores, ela é uma construção. Igual a gente fez no vídeo passado, pintando pele, a gente vai fazer aqui. Só que aqui a gente tá trabalhando com cores um pouco mais escuras, então o contraste é maior. A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E com esse marcador de tom médio, essa base da pele de tom médio, a gente vai trazer as sombras mais escuras, né? Então, vamos contornar também, né, os olhos, a sobrancelha, essas sombras mais intensas da boca que a gente tem embaixo, nas laterais, nas aberturas, a abertura nasal. Então, todas essas partezinhas pequenininhas que a gente tem de sombras mais intensas, que é quase preta mesmo, a gente vai colocar com esse tom de marrom aí. E aqui vocês podem ver que a pintura ela já vai tomando uma forma melhor, né? A gente já consegue ter mais profundidade, a gente já consegue ter uma noção mais do que vai ser luz, o que vai ser sombra. E a gente só vai intensificando, porque esse processo é basicamente, você chega com cores claras, faz uma base, tenta colocar as sombras básicas e aí você vai aumentando. No médio você já intensifica mais essas sombras e no escuro você intensifica ainda mais para criar todo o contraste dela, tá? E aqui se o cabelo não tivesse pintado, gente, ia ser muito mais difícil. Então pinta esse cabelo, pelo amor de Deus, tá? Lá no comecinho você já faz uma base pro cabelo, beleza?
E não esquece do pescoço não, tá, gente? Porque às vezes eu vou pintando o rosto, vou focando muito no rosto, na sombra do rosto, a profundidade, eu acabo esquecendo do pescoço. Então, lembre-se do pescoço aí. Eu tô fazendo bem simples, não tô aprofundando muito o pescoço, tô mais aprofundando nessa pintura da pele do rosto mesmo. Agora do pescoço não aprofundei tanto, mas tenta lembrar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essa caneta que eu tô usando aí é uma caneta de álcool puro que tem dentro das canetas, vem junto com as canetas da Urro, né? Mas você não precisa ter ela, você pode pegar um cotonetezinho, molha ele num álcool e aí você passa que ele vai fazer a mesma coisa que essa caneta aí faz, tá? Que é basicamente ela vai jogar o álcool em cima da onde você quer meio que tirar um pouco da cor e aí ele vai meio que apagar. Essa caneta é como se fosse uma borracha, tá? Mas você pode fazer isso com álcool normal, tá? Você pega, molha no cotonete, passa em cima aí. Ele vai meio que abrir um caminho, vai deixar o papel meio que branco novamente. Não fica 100% branco, mas apaga um pouco, tá? E agora eu venho de novo com laranja, fazendo todas as partes alaranjadas ali da boca. E a gente tem a terceira parte, a segunda parte concluída, né? Dos tons médios. Agora sim, já é para os tons mais escuros, dando mais contraste para essa pintura. Agora eu já começo com a terceira caneta de base de pele, que é o marcador mais marrom, mais escuro. Já venho colocando, fazendo aqueles mesmos contornos que eu fiz com o marcador de tom médio, tá? Vocês vão vendo que conforme a gente vai passando as cores mais escuras, o restante da pele começa a se apagar um pouco. E essa sequência de pintura, de você começar do claro para o escuro, ela torna a pintura mais fácil. Você consegue visualizar o processo como um todo. E aí você consegue ir arrumando conforme você vai fazendo. Ela pode sim ser um pouquinho mais demorada do que outras técnicas de pintura com marcadores, só que ela é mais assertiva na questão de conseguir fazer, deixar o desenho mais próximo da sua, a pintura, né, mais próxima da sua referência. E não só isso, mas também acertar no contraste, porque quando a gente fala de pele negra, a dificuldade maior que existe em pintar a pele negra é o alto contraste. Porque ao mesmo tempo que você tem sombras, você tem cores muito escuras, com baixa luminosidade, você vai ter pontos de iluminação muito intensos, as highlights vão estar muito intensas, então você vai ter os pontos de iluminação praticamente brancos, porque a pele negra, ela reflete muita luz, então ela vai brilhar muito mais do que uma pele que já é branca. Bom, e agora eu vou só fazer o cabelo. Eu não vou focar muito no cabelo aqui, então eu fiz o cabelo meio largadão assim, não coloquei muita cor nele, só coloquei duas cores básicas aí, dois cinzas bem escuros para poder fazer o cabelo, porque esse foco aqui do vídeo é da pele, né? E aqui a gente já tem a pele pintada com o marcador pronta. Agora o que a gente vai fazer é dar o detalhamento com lápis de cor, tá? Como o foco desses vídeos é mostrar para vocês que dá para fazer algo legal com poucas cores, aí no caso eu usei 7 cores para fazer essa pintura, eu sempre faço a finalização com lápis de cor. Não tem problema nenhum você fazer a finalização com lápis de cor, tá? Você pode fazer a finalização com lápis de cor. E aí eu só usei o marrom e o preto e o laranja também, né? Pra acender melhor as áreas rosadas do rosto. Mas basicamente eu usei marrom para fazer... dar um pouco mais de profundidade nas partes mais escuras, né? E o preto também, que o preto normalmente a gente só usa para contorno, né? Então contornar os olhos, fazer cílios, fazer sobrancelha, escurecer um pouquinho a fenda nasal. Então basicamente é assim que a gente usa o lápis de cor, tá? É só um detalhamento mesmo. Se você quiser também, pode ajudar a dar uma profundidade o lápis de cor, né? Então, eu tô usando ele também para dar um pouco mais de profundidade, porque como eu só tava com 3 tons de marrom, eu não consegui dar a profundidade toda que eu queria, mas, né? Enfim, até acabei passando um pouco mais de marrom aí, ó, uma terceira, quarta camada, acho que é quarta camada, na verdade, né? Pra dar uma escurecida a mais nas sombras, né? Aí o marcador já secou, acabou ficando quase que da mesma cor. E aí também passei um laranja. Mas, gente, basicamente, você pode passar um marcador depois que você passa o lápis. Só que se o seu lápis for muito ceroso, assim, é um pouco mais difícil do marcador pegar, tá? Então toma cuidado com isso. Mas nessa parte foi só mesmo para dar uma escurecida nessas sombras, porque eu tava achando que ele tava um pouco apagado ainda.
Aí agora é só vir com o lápis preto e fazer todos esses detalhes de cílios, de sobrancelha, enfim, detalhes menorzinhos, tá? E agora, para acender os pontos de luz, eu vou estar utilizando essa caneta branca, que é tipo uma posca, e ela é basicamente uma caneta posca, tá? Um marcador acrílico à base de água, e ela vai me ajudar a acender aqueles pontos de luz que são mais intensos. Então, onde você vê que tem essas highlights muito intensas, você vai colocar o branco, tá? Mas toma cuidado para não exagerar também e acabar ficando tudo muito, muito branco. Tem algumas partes que você pode colocar a tinta e passa o dedo em cima, assim, para ela dar uma suavizada, não ficar aquele branco, 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 entendeu? Tipo aí na boca, tá vendo? Você passa o marcador e passa o dedo em cima. Ele vai clarear, mas não vai ficar aquele branco estourado, tá? Porque tem algumas luzes que não são pra ser brancas estouradas, tá? Então, presta bastante atenção nisso. E aqui eu tô mais uma vez tentando dar um pouquinho mais de profundidade. Eu tô com o marcador, aquele último marcador mais escuro, tá? O marrom mais escuro que a gente pegou. E basicamente esse daí eu tô fazendo, retomando algumas sombras mais intensas, tá? Mas a última coisa que eu preciso fazer é tirar esse fundo branco, vocês já sabem que eu não gosto. Então eu coloquei aí esse tomzinho de ocre no fundo, só pra não ficar aquele branco branco, né, gente, que eu odeio. E pra fazer o brinco e o colar, eu vou usar esse marcador acrílico dourado aí. E eu vou usar um pincel pra fazer isso, porque a ponta dele era muito grossa. Então, usei um pincelzinho pra fazer essas joias que ela tá usando. E olha como ele é bem dourado, assim, é um dourado mais metálico, sabe? Então, fica bem bonito, ele fica brilhando bastante. E ficou assim a nossa pintura de pele negra com marcadores. Tá bem detalhado, eu gostei bastante do resultado. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu já vou falar pra você deixar aqui no comentário, tá, gente? Por favor, deixa aqui no comentário pra eu poder te responder. E aqui a gente pode ver que ficou um contraste legal. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do contraste, tá? Mas, bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí que me ajuda muito. Se inscreve no canal. Um beijo e tchau, tchau!